Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, que haja na sua vida um grande avanço, que haja aceleração, que haja um abrir de caminhos, que haja rompimento, que você caminhe sobre céus abertos. E eu oro agora para que a presença de Jesus Cristo toque tua vida, toque-os com o teu poder, Pai, toque-os com a tua graça e toque-os com o teu favor, meu Pai, no nome de Jesus. Sim, ó Deus, leva embora a enfermidade, a dor, o sofrimento, o trauma. Oramos no nome de Jesus Cristo e oramos, Jesus, toque-os com o teu poder, que o toque de Deus, o toque de vida, o toque de transformação venha sobre cada pessoa. Aviva esse lar, Pai, enche essa pessoa da tua presença. Toque-os, Jesus, toque-os, Espírito Santo. É o que nós pedimos a Ti. Toque-os, Pai. Remova todo o cansaço, remova todo o peso, e que aonde houver trevas, que a luz de Jesus Cristo agora venha dissipar as trevas. No nome de Jesus, toque-os com o Teu poder, Pai. Toque-os, Jesus. Toque-os com a Tua graça. Toque-os, Jesus. Agora, toque-os, Pai. Eu te peço. Amém e amém. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe tua casa. Uma boa noite a todos. E no final aqui dessa live, eu tenho um anúncio especial, uma novidade para você, no final aqui dessa oração hoje, uma notícia, certo? Deus abriu uma porta para mim e eu vou falar e comentar sobre essa porta no final. E que, claro, não é uma porta para mim, é uma porta para o reino, é uma porta para o reino, uma porta que se abriu. Amém? Glória a Deus. Então, no final aqui da live de hoje eu irei falar. Eu quero pedir a cada pessoa que está aí, compartilhe. Tem um botão compartilhar aí. Em alguns só tem uma setinha. Aí você pega a setinha aí para compartilhar. Manda aí para amigos, para parentes, para grupos. Me ajuda a levar a palavra para o maior número de pessoas que pudermos alcançar. Deus me deu uma palavra, mas antes de compartilhar essa palavra com você, eu quero dar um testemunho. Eu recebi um testemunho muito bonito da Sandra. Olha só, olha o que aconteceu na vida da Sandra, que acompanha a gente aqui nas orações, nas lives proféticas. E ela escreveu assim: eu venho agradecer a você, sua família e seu time de trabalho. Conheci você através de um compartilhamento da minha mãe. Faz 5 anos que te acompanho. Participei da Escola de Profetas em Porto Alegre e a partir daí minha vida acelerou. Meu casamento se alinhou em bênçãos, minha vida profissional mudou, fui aprovada em 5 concursos e na próxima semana tomo posse em um cargo. Hoje estou realizada e feliz. Nosso Deus não falha, Ele cumpre a obra em nossas vidas. Que Deus abençoe você e sua família eternamente. Gratidão eterna. Glória a Deus, Sandra. 5 concursos? Isso é um negócio de Deus. Não é qualquer pessoa que passa em 5 concursos. Deus é fiel, Deus é poderoso, Sandra. E olha só, ela esteve numa escola de profetas. É como eu falei para vocês, o ambiente profético é algo sobrenatural. E é como Deus me disse há anos atrás, há 8 anos atrás, que a escola de profetas seria uma plataforma para a vida das pessoas. É isso. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra que Deus me deu. No Salmo 56, verso 8, diz assim: Tu guardas um registro de todas as minhas tristezas, recolheste todas as minhas lágrimas em teu frasco, anotas cada uma delas em teu livro. A Bíblia diz que cada uma das nossas lágrimas são registradas. Deus conhece a dor, Deus conhece o trauma, Deus conhece o sofrimento.
Deus sabe o que eu carrego. Deus sabe o que você carrega. Deus sabe essa dor. Deus sabe o que te fizeram. Deus sabe quem te abandonou. Deus sabe quem te traiu. Deus sabe quem golpeou a tua alma com força. E hoje eu quero falar sobre radiação emocional. O tanto que um trauma, de forma lenta, mas gradativa, começa a nos destruir interiormente. E como se curar disso? Eu quero dar, inclusive, alguns sinais para você aqui de uma pessoa que ainda carrega um trauma. Porque às vezes as pessoas, elas mentem para elas mesmas, dizendo, não, eu não tenho trauma. Mas quando toca na ferida, ou quando elas observam na vida de outra pessoa a mesma coisa que aconteceu com elas, é como se alguém colocasse o dedo na ferida e machucasse. Então eu quero dar aqui 4 sinais de uma pessoa que ainda carrega alguns traumas, ainda carrega dores do passado, e vou mostrar para você o caminho da cura para um trauma. Sei que Jesus Cristo é a resposta. Escreve aqui nos comentários, Jesus Cristo é a resposta para a cura. Escreve aí, Jesus Cristo é a resposta para a cura. O primeiro sinal de uma pessoa que ainda está traumatizada, ela está morrendo por dentro. Ela não conseguiu se levantar daquilo que aconteceu com ela. Sabe, eu observei a vida de uma pessoa por muitos anos que frequentava a igreja e que o marido havia traído ela e o marido tinha uma outra família. E essa mulher, sabe, era tão firme com Deus e aos poucos ela foi decaindo e parou de ir à igreja, começou a ter vários relacionamentos, procurando, sabe, encontrar uma pessoa e cada vez mais a vida dela afundou. E ela só conseguiu sair disso a partir do momento que ela conseguiu virar a página. Porque ela tentou seguir com a vida em frente, mas o fato, sabe, do marido estar agora fazendo com a outra o que não fazia com ela, por exemplo, com ela nunca viajou, mas com essa nova pessoa viajava, postava nas redes sociais, e aquilo ali era uma dor, era uma tristeza para ela, porque ela pensava, por que ele não fazia isso comigo? Bem, quando ela decidiu virar a página e se agarrar com Deus, ela conseguiu sair dessa situação. Ela conseguiu vencer essa situação que estava sempre machucando ela. Então, sempre que ela via uma foto, sempre que ela via uma postagem, uma coisa, ou até mesmo ares de felicidade do marido dela, aquilo ali a derrubava. Por quê? Por causa do trauma. O trauma vai destruindo a pessoa por dentro. E a pessoa que não se dá conta de que está sendo danoso manter esse sentimento, não seguir em frente, não virar a página, ela fica presa emocionalmente. Aquele sentimento, ela fica presa, aquele momento, aquele instante da vida dela, é como se ela parasse, ela estagnasse. O segundo sinal de uma pessoa que está traumatizada, o primeiro instinto dela é fugir. Fugir do quê? Fugir da vida. Fugir da vida, fugir do trabalho, fugir da igreja. Quantas vezes eu vi isso acontecer? A pessoa teve um problema na igreja e ela não é capaz de resolver. Então, sabe o que ela faz? Ela para de ir, vai parando, até sair completamente. Isso não acontece só na igreja, isso acontece no trabalho, na empresa. A pessoa lá foi traumatizada, alguém humilhou ela, alguém machucou ela emocionalmente e ela, sabe, pede as contas porque ela não suporta mais o ambiente, ela não suporta mais as pessoas. Isso mostra uma pessoa que foi traumatizada. Uma pessoa que foi traumatizada, ela foge.
ela foge de lugares, ela foge de pessoas, ela foge, sabe, de responsabilidades, porque ela pensa com ela que fugindo, sabe, daquele lugar, daquele meio, que agora ela vai estar protegida. Mas muitas vezes não se trata de você fugir de um trauma, se trata de você encarar e resolver. Você sabe aquele ditado que diz que os incomodados que se retirem? Nós deveríamos ter um posicionamento em algumas situações de nos posicionar e não sair. Por quê? Porque às vezes é tudo que o diabo quer e é tudo que aquele que nos ofendeu, aquele que nos machucou, quer que a gente faça. Eu cheguei à conclusão que há pessoas que querem ver os outros sofrer. Há pessoas que se alegram de ver os outros sofrer. Deus tem a misericórdia, você diz, é verdade. Deus tem a misericórdia, mas essa é a verdade. Tem gente que quer que você saia de um lugar. Tem gente que quer, sabe, lutar contra você a ponto de pensar da seguinte maneira: quem tem que sair é você, eu não vou sair. Mas Deus é justiça. E se você permanecer firme, Deus vai lhe dar vitória. E aqueles que desejam que você saia do caminho deles, é eles que vão sair do seu caminho. Porque Deus vai agir em teu favor. Deus, Ele age, Ele luta por nós e podemos confiar nele, porque Ele nunca nos abandona. O terceiro sinal de uma pessoa que ainda está traumatizada, ela sorri por fora, mas chora por dentro. É a pessoa que sabe ocultar a dor. Então ela é uma pessoa sociável, ela é uma pessoa simpática, ela é uma pessoa que para os outros ela diz: está tudo bem, eu estou bem, passou, mas por dentro, sabe, ela está remoendo aquilo. Por dentro ela não está nada feliz, por dentro ela não está alegre e ela continua com aquela tristeza, com aquele sentimento de injustiça, com aquele sentimento de que bateram nela e que ela não foi capaz, sabe, de dar o retorno. Bem, você está com um sentimento dentro de você que tem que sair. Ainda que as pessoas pensem que está tudo bem com você, você sabe que não está bem. Mas você pode ir a Cristo. E você pode dizer a Cristo que você não está bem. Ainda que as pessoas, sabe, estejam toda hora lhe perguntando por quê. Sabe, eu acredito que as pessoas teriam que dar um pouco mais de privacidade para uma pessoa que está sofrendo. Como assim? Porque às vezes as pessoas perguntando toda hora: você está bem, você está bem, você está bem, não é uma coisa saudável para quem está tentando, sabe, vencer um trauma, vencer um capítulo difícil da sua vida. Claro que existe sempre aquelas pessoas que são consoladoras já, que Deus levanta elas para levantar, para ajudar, mas há pessoas que não querem ajudar, elas só querem tocar na ferida, elas só querem ter informações de como você está e sabe, quando a pessoa está passando por um trauma, ela não precisa que estejam tocando na ferida dela a todo momento, ela precisa de alguém que seja consolo, ela precisa de um intercessor, ela precisa de alguém orando por ela e dizendo: olha, eu estou aqui, o que você precisar de mim, conte comigo, sabe? É esse o espírito que nós deveríamos ter. E o quarto sinal de uma pessoa que está com traumas, ela não consegue mais confiar em ninguém, mesmo que ela queira. Ela está sempre desconfiada, porque um dia ela confiou e traíram a confiança dela. Então, ela não consegue mais confiar. Então, todo novo relacionamento é brigas por causa de ciúmes. Ela está sempre pensando na cabeça dela, lá no trabalho, que estão aprontando para ela, porque já aprontaram para ela no passado. Sabe, ela vive debaixo da incerteza, ela vive debaixo do medo, ela vive debaixo da dúvida. E se você quer vencer esses traumas que eu falei aqui, você precisa ir a Deus. A Bíblia nos diz, o Salmos 34, verso 19, e aqui vem a boa notícia para você. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. De todas. Todas as aflições. Todas. Diga comigo, o Senhor livra de todas. E o Senhor vai te livrar desse sentimento também.
O Senhor vai te livrar dessa dor? Vá a Ele, renda-se a Ele, busque a Ele, porque é promessa de Deus para mim e para você, que Ele vai nos livrar dos traumas, Ele vai nos livrar das dores, Ele vai nos livrar, Ele vai nos livrar. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, eu creio nisso. E aqui vem a boa notícia para vocês, que eu disse que eu ia dar. Bem, eu fiquei um pouco traumatizado de ter quase 3 anos na televisão. Foram 3 anos na Rede TV e 2 anos na Band. Traumatizado porque os desafios de você estar na televisão são muito grandes. Não só a questão financeira, mas também a questão da pressão, sabe? De estar sempre gravando. Eu fiquei por quase 3 anos gravando direto, com terno, sabe? E ter que ter alguém atrás de uma câmera filmando para mim. E você tem que estar bem alinhado para gravar, sem tropeçar em palavras, sabe? Toda aquela coisa de uma alta disciplina, uma alta, eu posso dizer, dedicação. E isso me cansou muito, assim, demais. E eu pensei, vou encerrar tudo agora, vou ficar sem os programas de TV, vou dar uma descansada, vou me envolver com outras coisas, vou ajudar na igreja um pouco mais. E Deus me abriu uma porta de permanecer na Rede TV. E hoje pela manhã eu finalizei o contrato por mais 3 meses com a Rede TV. Amém? Muito bem. Salmos 91. Enquanto eu declaro aqui, eu quero pedir que você me ajude a compartilhar agora. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Tem um botão compartilhar, em alguns celulares tem a setinha, tá? Então tem a setinha aí para compartilhar, clica na setinha. Tem uns que tem os 3 botãozinhos, clica no botãozinho aí para poder compartilhar, tá? E manda mesmo para o maior número de pessoas que você puder. E se você ainda não é aluno da academia aqui no Global, eu convido você a se tornar. Hoje a nossa aula estava magnífica, uma grande bênção. Nós falamos sobre a importância da adoração nas revelações, certo? E amanhã nós vamos ter a mesa de conselhos, que é um tempo que eu tiro só com os alunos da academia para tirar dúvida deles, para dar direção para eles. É um tempo muito gostoso, é um tempo maravilhoso. Se você ainda não é meu aluno na academia, inscreva-se, tá? O link está aqui na descrição do vídeo ou direto lá no meu site www.vinicius17.com.br. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Permita-me te abençoar no nome de Jesus Cristo, certo? E você que está entrando agora aqui nessa live, acompanhe as nossas orações às 6 da manhã e às 18 horas. E agora, todo sábado às 10 da manhã na Rede TV, em rede nacional, ok? Posso contar com as tuas orações? Então me ajuda orando por mim, amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai,
Abençoe a vida de cada pessoa que está entrando aqui nessa oração. E eu te peço, Senhor, envolve-os com o teu poder. A minha oração é para que o Senhor cure todos aqueles que estão aflitos de alma. A tua palavra diz, e nós nos apoiamos nessa palavra, que o Senhor nos livra de todas as aflições. Meu Pai, livra essa pessoa de todas as aflições, de tudo aquilo que perturba a alma, de tudo aquilo que aflige ela, de tudo aquilo que incomoda ela, de tudo aquilo que dói dentro dela. Senhor, que a presença de Jesus Cristo cure ela agora. Que a presença de Jesus Cristo restaure ela totalmente e leve embora, Pai, toda a dor. Leva embora toda a dor, Pai, no nome de Jesus Cristo. Toque-a com teu poder, Espírito Santo. Toque-a com teu poder, toque-a com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Toque-a com teu poder, Espírito Santo de Deus. Senhor, eu oro para que seja removido todo bloqueio do caminho dessa pessoa. Todo bloqueio saia do caminho dela, todo laço saia da vida dela agora. Tudo aquilo que estava preso na alma dela, no interior dela, tudo aquilo que estava sugando as energias dela, tudo aquilo que estava sugando o ânimo dela, em nome de Jesus Cristo, sai agora. Seja removido no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que essa pessoa seja livre, que ela seja liberta agora do poder de Jesus Cristo. Toque-os, Jesus. Toque, Deus. Toque na vida dessa pessoa. Toque-os, Espírito Santo, e remova agora, remova toda dor, remova toda enfermidade, toda infecção, todo câncer. Remova agora, Jesus. Toque, Jesus, com o teu poder e tira os traumas, as dores, o sofrimento, em o nome de Jesus, e traga alívio a essa alma, como Jesus disse: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei alívio. O Senhor dá alívio a essa alma. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Você crê? Você recebe? Me ajuda a compartilhar. Amém? Me ajuda a compartilhar. Manda aí nos grupos. Você foi abençoado, agora abençoe. Que Deus te abençoe e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus paz, alegria, prosperidade, avanço, e que esse mês de novembro seja um mês marcado por provisões sobrenaturais do Senhor, um mês marcado pela presença de Deus. Dirige nossos passos, Pai, e nos livra de todo mal. Consagramos a Ti todos os nossos pedidos de oração da vida extraordinária, apresentamos a Ti essas áreas da nossa vida e Te pedimos, Pai, resposta, Te pedimos intervenção, Te pedimos milagres e principalmente que o Senhor guie as nossas vidas, traga salvação na nossa casa, traga avivamento no nosso lar e nunca falte a nós mais e mais do Senhor. Chamamos pela presença de Jesus, invocamos o nome de Jesus aqui nessa oração e cremos no sobrenatural, cremos no milagre do Senhor, cremos no avanço, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua casa. Você está numa oração de milagres, você está numa oração de intervenção de Deus, em nome de Jesus. Estamos crendo, somos testemunhas de muitas coisas maravilhosas e incríveis que Deus tem feito aqui. E eu quero hoje poder compartilhar uma palavra de Deus com você, uma palavra de vida, uma palavra de paz, mas antes disso eu quero dar um testemunho. Nós temos recebido muitos testemunhos para a glória de Deus, do que Deus tem feito aqui e estamos maravilhados. Olha esse testemunho da Eliane, e ela escreveu assim: há 7 anos eu procurava alguém para me ajudar a entender por que Deus falava tanto comigo de uma determinada maneira, e Deus me apresentou você.
Desde esse dia não parei mais de orar junto às 6 da manhã e às 18 horas. Tenho aprendido muito através das suas lives. E no mês de julho de 2025, em um exame de rotina, fiz uma mamografia e no resultado tinham vários nódulos na mama. Comecei a orar pela cura e depois passei a agradecer a Deus pela cura. A médica pediu para eu fazer uma pulsão para ver se era maligno. Fui fazer a pulsão, muito segura de que Deus já tinha operado o milagre. Quando entrei na sala da médica, dos vários nódulos restava apenas um e ele estourou na hora, pois era um nódulo de água. Fiquei muito feliz, glorificando a Deus. Agradeço a Deus por ter me apresentado o Senhor, que tem sido uma bênção na minha vida. Que Deus te abençoe grandemente a ti e a tua família. Obrigado por ser bênção na vida das pessoas. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo. Eu fico maravilhado com tantas coisas que Deus tem feito aqui nas orações. Deus é fiel. Deus tem feito grandes maravilhas aqui no nosso meio. E eu glorifico o Senhor. Você é testemunha de tantas coisas que nós temos visto. Eu não sei se você ouviu ontem o testemunho que eu dei de uma mulher. O marido dela tinha muitas alergias e as costas dele tomava de alergia. E olha, só quem teve alergia sabe do que eu estou falando, que isso é um problema crônico. E Jesus interviu através de uma oração. O Senhor o curou totalmente, está completamente limpo para a glória de Deus. Deus faz essas coisas, não é eu, não é o homem, é Jesus. Amém? Toda a honra e toda a glória sejam dados ao Senhor, é Ele que faz. Por isso, coloque a sua fé em Jesus. Amém? A minha fé está nele, a minha fé está em Jesus totalmente, eu creio nele. Não há impossíveis para Deus. Nós temos que tirar a nossa limitação, sabe, de que Deus não pode fazer isso. Não, Deus pode. Deus quer se envolver em cada área da tua vida. Grave isso. Deus quer se envolver em cada área da tua vida. Ele não quer apenas curar, Ele não quer apenas salvar, Ele não quer apenas libertar de um vício, mas Ele quer libertar você, inclusive, de pecados que você não consegue sair. Inclusive, Ele quer libertar você do medo, da ansiedade, de toda a insegurança que você tem dentro de você. Sabe, algumas pessoas pensam que Deus quer ajudá-las apenas a ir para o céu. E eu quero dizer para você, Deus não apenas quer ajudar você a ir para o céu, mas Ele quer ajudar você aqui nessa terra, a você vencer com a sua família, a você ser uma pessoa, sabe, feliz, uma pessoa completa, uma pessoa plena. Jesus disse que aqui nesse mundo nós teríamos desafios, teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo e nós também podemos vencer. Amém? Então, siga Cristo, caminhe com Cristo, é o melhor caminho. A Bíblia diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então Ele é o nosso Salvador, acredite, Ele quer dar vida e vida com abundância. Talvez até hoje o inimigo tenha tirado muitas coisas de você, mas Jesus veio te dar vida e vida com abundância. Siga Jesus, caminhe com Ele, e Ele vai lhe levar ao céu, Ele vai trazer vida para você, Ele vai lhe trazer paz e a sua presença sempre estará com você. Amém? Você pode dizer aí um amém para essa declaração? Jesus sempre estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a nossa fé, Jesus. Amém? Jesus, Jesus, invocamos teu santo e poderoso nome aqui hoje. Glória a Deus. Amém? E você que está entrando agora aqui nessa oração, nessa campanha, que está ouvindo a respeito desse Deus de milagres, eu quero convidar você a baixar essa planilha aqui da vida extraordinária. É uma planilha gratuita para você colocar teus pedidos de oração na vida espiritual, familiar, financeira, emocional, aqui na área de relacionamento, saúde e justiça e até mesmo livramento. E se você não conseguir baixar, no meu site, pega uma folha em branco, faz aí 7 colunas e coloca teus pedidos de oração e vem apresentar aqui às 6 da manhã às 18 horas. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Deus vai fazer. Deus vai fazer. Não é o homem, é Deus. Amém? Muito bem. Gênesis 28:15, a Bíblia diz, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho prometido. Quem é o destinatário desta promessa incrível de Gênesis 28? Alguém conhecido por suas virtudes?
por ser perfeito, por fazer as coisas tudo certo? Não. É Jacó, um homem astuto, enganador e que estava inclusive fugindo do irmão. E isso me leva a crer numa coisa, que não importa o quão errado você está, ou o quão distante você está, Deus tem promessas para a sua vida. Agora, uma coisa que eu aprendi sobre promessas é que não basta Deus te prometer, você tem que estar preparado para viver a promessa. Davi foi chamado para ser rei com 17 anos, quando ele era um jovem pastor. Mas ele só foi colocado no trono depois de ter sido amadurecido, depois de Deus ter trabalhado nele, depois de ele ter experimentado a vida, depois de ele ter sido forjado por Deus em uma vida, em uma caminhada com Deus, ouvindo a Deus, sendo dirigido por Deus e aprendendo a ser alguém prudente, porque a todo momento queriam destruí-lo. Então eu vejo que Deus tem promessas, mas eu preciso estar posicionado para viver essa promessa. Jesus disse para os discípulos: esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Antes ele ser, antes dele ter ascendido aos céus, ele disse: esperem em Jerusalém. E eles tiveram que se posicionar em um lugar chamado cenáculo. E depois a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre eles e todos passaram a falar em novas línguas. Ou seja, só viveram a promessa depois de terem se posicionado. Tiveram que obedecer uma instrução para que recebessem o Espírito Santo. Deus pode pegar um homem carnal e pecador e transformá-lo num homem espiritual que serve os seus propósitos. Então, o objetivo de Deus é transformar você nesse homem espiritual. O objetivo de Deus é transformar você em uma pessoa posicionada, em uma pessoa que serve a Deus e serve o seu propósito. Às vezes, depois de algum fracasso, nós pensamos que Deus nunca nos usará ou nos abençoará como gostaríamos. Eu vejo tantas pessoas desistindo muitas vezes do caminho porque elas pensam: eu pequei e não existe mais chance para mim, não existe mais oportunidade, todas as promessas morreram porque eu pequei, eu errei, eu fiz o que era errado. Bem, Jacó, ele era exatamente esse homem, fez tudo errado, mas Deus trabalhou nele. Eu acredito que é um ajuste de coração. Eu acredito que Deus nos chama, quando Deus nos dá promessas, geralmente nós não estamos muito certos, mas o trabalhar do Espírito na nossa vida, o trabalhar de Deus na nossa vida, é nos ajustar e nos preparar para viver a promessa. Então, quando Deus te chama, geralmente você não está preparado, ou quando Deus te dá promessas, você não está preparado, mas o propósito dele é quando você estiver preparado, você acessar as promessas que Deus tem para a sua vida. Se você permitir que Deus trabalhe, Ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Em Filipenses 1:6 a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra em vocês a completará até o dia de Cristo Jesus. Se Deus começou a obra na sua vida, Ele vai completar. O Deus que começa, termina. Então, pega aí como palavra de Deus para a tua vida. O Deus que começou a boa obra vai terminar. Deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus se posicionar, deixa Deus ajustar você para o propósito. E você vai viver a promessa de Deus na sua vida. Eu venho aqui no nome de Jesus declarar essa palavra sobre a tua vida, que se você estiver alinhado com Deus, se posicionando, crescendo, amadurecendo, se santificando, saindo de pecados, saindo de hábitos errados, de vícios, saindo de relacionamentos errados, tudo isso vai ser um ajuste de Deus para lhe posicionar para a promessa. Tem coisas que nós não estamos preparados para acessar, porque está faltando maturidade em nós, está faltando resiliência,
está faltando confiar em Deus, está faltando esperar, está faltando mais entrega, está faltando mais rendição a Deus. Jacó, em seus primeiros dias, era um homem astuto, autoconfiante, mas o seu relacionamento com Deus não era profundo. E toda pessoa que não tem um relacionamento profundo com Deus, ela vai viver errado. Ela vai viver segundo os seus deleites, ela vai cair em laços. Por quê? Porque ela não tem um relacionamento profundo com Deus. A partir do momento que Jacó começou a ter uma aliança com Deus, tudo mudou na vida dele. É isso que está faltando para você. Já parou para pensar no que eu estou falando para você? Que o que falta para ti é uma aliança com Deus? Entregar a sua vida totalmente a Deus? Ser uma pessoa mais profunda de Deus? Talvez você seja uma pessoa simpatizante, sabe, de estar aqui e você ame as orações, ame receber resposta de Deus. Mas será que Deus não está te chamando para um relacionamento mais profundo? Porque quando Deus chamou Jacó para um relacionamento mais profundo e ele fez uma aliança com Deus, dali em diante, a sua vida nunca mais foi a mesma. Quando Deus encontrou com Jacó no deserto, ele era um homem mentiroso, enganador, trapaceiro. Anos mais tarde, Deus, no Val de Jaboque, transformou Jacó. Jacó já era outro homem. E ele voltou para casa como Israel, como um príncipe. Deus vai te apresentar para pessoas, não como um trapaceiro, mas como um príncipe dele. Deus pode transformar um trapaceiro em um príncipe. Mas o que torna isso possível não é somente a promessa de Deus, é o homem se posicionar com Deus. E Deus está falando para você, se você fizer uma aliança com Ele, Ele pode trazer uma transformação total e radical na sua vida. Pega essa palavra, porque é a palavra que o Senhor está falando contigo. Deus permitiu que Jacó fosse ferido por suas próprias decisões nessa jornada. E gradualmente Deus o moldou e o transformou em um príncipe. O pai das 12 tribos, um homem aprovado por Deus, que terminou seus dias profetizando como um profeta, em comunhão com Deus. Então é isso que eu acredito. É essa palavra que eu queria compartilhar com você. Amém? Eu quero agora, nesse momento, declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar essa oração com o maior número de pessoas que você puder. Amém? E domingo agora, nós vamos ter um grande culto, às 9 horas da manhã. Eu estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120. Coloca aí e vem. Vai ser Santa Ceia. Eu tenho uma palavra especial para compartilhar com você no final do culto. Eu estarei orando por pessoas doentes fisicamente e pessoas doentes emocionalmente também. Certo? Crendo que Jesus tem o poder de abençoar. E eu estarei fazendo uma oração no final do culto por você. Então vem estar com a gente, vai valer a pena. Você vai ver que vai valer a pena você vir. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar os Salmos 91. E se você não é meu aluno na academia aqui no Global, eu quero fazer um convite para você. Vem experimentar a academia. Com certeza, a academia, ela vai ajudar você a se preparar para as promessas de Deus. Amém? Eu convido você a se aproximar do profético. Deus me deu essa graça de ensinar para as pessoas o profético. Que, sabe, eu me considero uma pessoa abençoada por Deus, por ter aprendido a caminhar com Deus. Tenho verdadeiramente resultados na minha vida. E eu convido você a se tornar meu aluno. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius7.com.br, ok? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel.
Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, visita a vida de cada pessoa que está em oração junto comigo agora. Toque-os com teu poder, com a tua graça e com teu favor. Eu apresento diante de ti, Pai, todos os nossos pedidos de oração. Todos os pedidos, Pai. Todos aqueles que estão orando conosco do Brasil, das nações, visita teus filhos e filhas, Pai, trazendo respostas, trazendo livramentos, trazendo mudanças em sua vida. E da mesma maneira, Senhor, que Jacó viveu a promessa de Deus, que nós possamos também viver a promessa de Deus. Muda o que tiver que mudar em nós, tira do nosso coração, da nossa mente. Te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados e queremos ter uma aliança profunda com Jesus Cristo. Você que está aí nessa oração, diga a Jesus: Jesus, eu quero fazer uma aliança profunda contigo. Jesus, eu quero ser alguém totalmente entregue a Ti. Entregue sua vida a Jesus agora. Entregue seu coração a Jesus agora. Chame Ele de teu Salvador, chame Ele de Senhor. Chame por Jesus, chame por Ele agora, no nome de Jesus, Senhor. Toque-os com teu poder agora, toque-os com a tua graça. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, todo problema que incessantemente tem lutado contra essa pessoa, renda-se a Jesus Cristo. Meu Deus, dá vitória a essa pessoa. Opera milagres na vida dela e transforma a sua realidade. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Eu não sei você, mas eu senti a presença do Senhor aqui. Compartilhe essa oração agora. Mande aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, no nome de Jesus Cristo. Até mais.